Seca, pobreza, miséria e fome. São palavras constantemente ligadas ao Nordeste brasileiro. Mas afinal, de onde vem essa fama? São mesmo miseráveis os nordestinos? Isso você vai descobrir hoje, no Globo Repórter. Mesmo com características que parecem tornar a vida tão difícil, o semiárido nordestino está completamente povoado, com cerca de 25 milhões de habitantes, entre os 55 milhões no Nordeste como um todo. A região é detentora dos maiores níveis de miséria do país. Essa realidade pode ser explicitada com os inúmeros indicadores socioeconômicos. A região ocupa as piores posições no ranking de IDH. Os problemas sociais, entre eles a miséria, existem desde o período colonial e sendo representados de maneiras diferentes. O Nordeste tem aproximadamente 28% da população brasileira e apenas 13,6% do PIB nacional. É válido ressaltar que a baixa escolaridade é o principal fator para a pobreza no Nordeste. Entre os estados com maior número de pobres estão Piauí, Maranhão e Alagoas. Bom dia! A pequena parcela econômica referente aos estados nordestinos se dá pelo fato histórico da indústria econômica estar voltada a atividades tradicionais, a baixa produção aliada a um pequeno índice de industrialização. Os destaques ficam por conta da indústria de consumo de bens não duráveis, de uma agricultura extensiva, que geravam e ainda geram riquezas, no entanto, que não se distribui para a população local. Tal fato, aliado à concentração fundiária, corroboram para a desigualdade social desses estados. Embora as cercas no Nordeste tenham agravado o quadro social dos estados, o problema não se detém a isto. Muitos estudiosos acreditam que o maior problema do Nordeste não é a seca, e sim a cerca. Dessa maneira, formava-se a ideia do Nordeste enquanto região problema, um local com dificuldades que induzia a migração de seus habitantes para outras regiões do Brasil, em busca de empregos e melhor qualidade de vida. Muitas vezes, esses fluxos migratórios eram estimulados pelo governo, com o intuito de evitar o crescimento de tensões sociais na região, como, por exemplo, na ida de nordestinos para o Acre durante o ciclo da borracha, no final do século XIX, e posteriormente, na Era Vargas. Após 1964, os governos militares também estimularam a ida de nordestinos para a Amazônia, com a política de ocupação da área setentrional do país. Essa é a questão dos retirantes, já retratadas em muitos trabalhos artísticos, como, por exemplo, em O 15, de Raquel Queiroz, em Os Retirantes, de Portinari, em Asa Branca, de Luiz Gonzaga e em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o principal ficcionista da literatura brasileira da década de 30, que se caracterizou pela temática social, focalizando nos assuntos concernentes ao Nordeste, como a miséria, exploração e o coronelismo. O romance Vidas Secas, publicado em 1938, consegue a proeza de apresentar de maneira sintética uma visão da sociedade brasileira em seus níveis mais profundos. Há a dimensão social da exploração e da opressão política. Há a dimensão psicológica da repressão, fazendo surgir indivíduos marcados pela introspecção. E há, enfim, a dimensão da seca, flagelo nordestino. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Também é perceptível a visão de Nordeste sem recursos, como um local hostil e com baixas condições de sobrevivência. O título, conforme Graciliano esclareceu, destaca abre aspas, existência miserável do trabalho e da luta, sob o guante da natureza implacável e da injustiça humana. O livro materializa tudo aquilo que se diz ser o legado de Graciliano.
é a conjunção entre o rigor formal, a introspecção e as problemáticas sociais, entre outros ingredientes que constituem um caldeirão bem brasileiro e prestes a explodir. O Nordeste, assim como o resto do Brasil, precisa de menos propagandas eleitorais e mais resultados concretos. Pois não vivemos em um país de propaganda, vivemos em um país real, onde existe uma das maiores desigualdades sociais do mundo, e os mais desiguais estão no Nordeste. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Não, não conheço. Mentira. Mas ele é... Seca, 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 seca. Ai, eu tô falando muito seca. Seca, pobreza, fome e miséria. É igual aqueles caras que ficam na RJTV. Eu tô imaginando isso, aqueles caras que ficam assim atrás, aí fica assim, olhando. Olha pra TV, vê se tá passando. Não. Cadê a Pamela? Vocês conseguem ver a Pamela? Quem vê a Pamela, grite: Pamela! Recebendo informações. Vai ter uma cantora aqui hoje. Vai, vai. O quê? O quê? Vai, vai. Amor. Você tá me filmando por acaso? Eu deixei por cá por acaso? Só apareceu seu olho, cara. O problema não é meu. Vamos ver se tem meleca. Quem dorme é o quê? Hoje à noite, aqui na céu. Quem dorme é o Leão.